Olá, pessoal, retomando nossas aulas, biomas mundiais, continuando aí parte 2. Na última aula falamos sobre as formações herbáceas, no caso a tundra, né? Depois partimos para as formações florestais, falamos da floresta de coníferas, floresta temperada e agora florestas tropicais. Área de ocorrência, os trópicos, né? Trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Você sabe que no Brasil, né, os exemplos mais típicos de florestas tropicais são a Mata Atlântica, chamada também de mata tropical úmida de encosta, e também as matas galerias que acompanham os vales fluviais, muito devastados, inclusive. Características: heterogênea, porque abrange grande variedade de espécies; perenifolha, tá? Que ela não seca, não perde as folhas. Lembrando, o contrário de perene é caducifólia ou decídua. Higrófila, de muita umidade. Dependendo do lugar, ela pode ser mesófila também. Tá? Quantidade média, dependendo da região. Latifoliada, folha grande e larga. Então, no Brasil, você tem os exemplos mais típicos de quê? De mata tropical, que é a Mata Atlântica, e das matas galerias. Alguns autores a nível mundial, né, consideram a floresta equatorial como um tipo de floresta tropical, né? Mas aqui nós não vamos seguir essa ideia. Floresta tropical é uma, floresta equatorial é outra. Vamos lá. Perceba qual é a diferença entre uma floresta tropical e uma floresta equatorial. A diversidade de espécies, meu amigo. Aqui você está vendo aqui, ó, numa imagem como essa que você está vendo lá do outro lado. Numa região de floresta equatorial, a floresta é mais fechada, é densa. Né? Muitos chamam, inclusive, a floresta amazônica de inverno verde, porque ela tem aquela aparência fechada. É uma árvore, uma vegetação colada à outra. A variedade de espécies da floresta equatorial é muito maior do que da floresta tropical. Aí você está vendo, né, exemplo típico de floresta tropical, mata galeria. Mata galeria, chamada também de matas ciliares, que são intensamente devastadas pela ação humana. Você percorre aí trechos do nosso estado do Maranhão, você só vai ver devastação às margens dos rios. Então, mata galeria devastada acaba gerando o problema que nós chamamos de assoreamento. Vamos lá. E aí chegamos naquela que acaba sendo a mais importante floresta, né, formação florestal do planeta, que é a floresta equatorial. A professora, posso chamar a floresta equatorial de floresta amazônica? O negócio é que existem tipos de florestas equatoriais. A floresta amazônica é uma delas, como você está vendo aí no mapa. Ó, você tem floresta equatorial aqui na Amazônia brasileira, você tem na Amazônia, né, na América do Sul, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Venezuela, né? Aqui você tem no Congo, floresta do Congo, no centro da África, e Javal, na Indonésia. Tá? Mas o que é caível não é a floresta equatorial no mundo, mas sim floresta equatorial no Brasil, na floresta amazônica, isso é que interessa para vestibular. Dê uma olhada de novo na localização, por quê? Porque mapa é fundamental, prova do Enem cobra. Mapa, gráfico, tabela. Isso aqui você desenha no seu caderno. Ah, não gosto de desenhar, mas desenha assim mesmo, meu filho. Isso aí é o perfil topográfico da Amazônia. Como você pode ver, ó, existe uma variação de altitude do relevo, né? Aqui é Planalto. Aí vai descendo um pouquinho, ó, depressões, e aqui próximo do rio, planície. Então você vê uma variação do relevo que acaba gerando uma variação da vegetação.
Vou ver só isso pode cair no vestibular. Meu filho já caiu, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Faz esse esqueminha no seu caderno, tá? Copia. Olha lá, ó. Depressão marginal, lá do outro lado, Serras e Planaltos, Planalto das Guianas. Então vamos lá, fez o esqueminha, ó. Aqui, essa vegetação chamada de mata de igapó, ela é permanentemente inundada. Aí só tem árvores, melhor dizendo, plantas, que são chamadas de hidró. Quer dizer que está em permanente contato com a água, né? Vitória Régia. Passa mais lá para o outro lado. Olha lá, aqui em cima, ó, mata de várzea. Ela é periodicamente inundada. Então aí você tem uma vegetação de um porte mais elevado. Já as árvores de grande porte, de 60 metros de altura, elas ficam na mata de terra firme ou caet, na língua indígena. Tá? Então são 3 variações: igapó, várzea e terra firme. Variação da vegetação de acordo com o relevo amazônico. Isso que você está vendo aí é o que mesmo? Isso aí chama-se arco do desmatamento. Dificilmente alguém vai cobrar para você em vestibular do Enem alguma coisa sobre aspecto fisionômico da floresta amazônica. Ah, ela é higrófila, heterogênea, perennifolia, latifoliada. Isso todo mundo sabe. Tá? Falar também que a principal atividade que vem devastando a região amazônica é o desmatamento, também é genérico. Né? Você tem que saber quais são as causas do desmatamento. E as causas do desmatamento, só para lembrar que isso aqui que você está vendo aqui não é um OVNI, tá? Mas sim é o reflexo da luz do teto. De qualquer maneira, dizer desmatamento é a causa da devastação da Amazônia, isso é genérico. Por quê? É genérico, meu filho, porque eles vão perguntar para você a causa do desmatamento. E a causa do desmatamento, nisso que você está vendo aí, que é o arco do desmatamento, olha lá, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, sul do Pará, oeste do Maranhão, avanço da agropecuária, né? Extração madeireira, urbanização, construção de hidrelétrica, mineração, mas não pode esquecer, nos últimos anos vem sendo devastação em função da agropecuária, criação de gado e até expansão da lavoura de grãos. Tá? Isso aqui que você está olhando aqui chama-se, olha lá, arco do desmatamento ou franja sul da Amazônia. Eu quero que tu esqueça. Cai. Já caiu, vai cair de novo. Aí, ó, uma das principais causas da devastação da floresta é o avanço da pecuária extensiva. E aí não esquece que nós temos formações florestais equatoriais, tropicais, temperadas, floresta boreal ou taiga ou coníferas, a mesma coisa. Tá? Sendo que essas duas aqui, ó, equatorial e tropical, são chamadas de florestas pluviais, né? Por causa do clima, chove muito. Ombrófila porque faz sombra, tá? Então equatorial e tropical é ombrófila. Então perceba aí, ó, os pinheiros são predominantes na floresta boreal. Você não pode esquecer que floresta boreal, taiga e coníferas é a mesma coisa, tá? E que a diferença básica entre equatorial, tropical e temperada é a diversidade de espécies, que é muito maior na floresta equatorial, embora eles não gostem muito no Enem de estar perguntando aspecto fisionômico, higrófila, perennifolia, latifoliada, tá? Eles vão perguntar mesmo a questão da devastação ambiental ou da importância econômica. Por exemplo, na floresta boreal, você sabe que a grande produção de quê? De celulose, matéria-prima para a fabricação de papel. Isso não pode esquecer. Tá? Depois vamos para as formações mediterrâneas, né? Formação arbustiva, chamado bosque esclerófilo. Né? Por quê? Porque tem a folha seca, vegetação característica da orla do mar Mediterrâneo, né? O bioma de uma estação seca e quente, vegetação arbustiva. Olha lá, ó, na orla do mar Mediterrâneo. Lembra que a floresta, né, que na verdade é uma vegetação arbustiva, tá? Não são árvores de grande porte, ela é arbustiva, tá? Na orla do Mediterrâneo. Não esquece a localização. Depois vem o bioma do estepe,
Estepe é uma vegetação que a gente chama de vegetação semidesértica. Normalmente ela vem, ó, na África, por exemplo, você tem savana, estepe e deserto. Savana, estepe e deserto. Tá? É muito parecido com a caatinga no Brasil. Tá? A vegetação que ela... na verdade, a caatinga ela é arbustiva. Tá? O estepe, na verdade, são tufos de vegetações. Né? Em alguns lugares ela é mais rasteira, outro lugar ela é arbustiva, mas em geral, né, uma vegetação rasteira constituída de tufo de vegetação. Por quê? Porque ela é uma vegetação de transição ou semidesértica. Tá? Olha lá, domínio dos verões quentes e inverno rigoroso. Então não esquece que é uma vegetação semidesértica, é quase um deserto. Aí, ó, tufo de vegetação, tá vendo? Em alguns lugares ela apresenta um pouco mais de diversidade vegetal. Tá? Na África, por exemplo, ela vem antes do deserto. Mas é uma vegetação rasteira, em alguns lugares arbustiva. Tá? Aí a área de ocorrência. Pradaria. Mas sabe o que diabo é pradaria? Não é padaria, não, meu filho. Pradaria quer dizer campo. Vegetação herbácea. Campo, gramínea. Tá? Na América do Norte, na Argentina, no Brasil, né? Relevo suavemente inclinado. Então você tem, por exemplo, no sul do Brasil, a região da Campanha Gaúcha, uma região que o relevo tem uma inclinação muito suave, né? Praticamente plano. Parece uma mesinha de sinuca. Aí o pessoal solta o gado lá para criação e usa a vegetação como pastagem. Então, pradaria é a mesma coisa que campo, vegetação rasteira, gramínea. Vamos lá. Aí, ó, vegetação rasteira. Observa lá, ó, Estados Unidos, Argentina, Brasil. Savana. Toma cuidado, tá? Porque savana normalmente, quando você pega um livro de ensino médio, você fala a savana é a mesma coisa que a África. Tem umas peculiaridades da savana, né, que não aparecem no cerrado. Ambas são formações arbustivas. Tá? É uma vegetação tropófila, adaptada a período de seca e outro de chuva. Tá? Mas, no Brasil, existem peculiaridades. Por exemplo, aqui no Brasil, o cerrado ele tem 3 estratos. Cerradão, cerrado típico e campo cerrado. Já a savana não. É uma vegetação que ela é arbustiva, tá? Somente arbustiva. As árvores, inclusive, são mais espaçadas, é uma aqui, outra lá na frente. A fauna da savana é totalmente diferente da fauna do cerrado brasileiro. No cerrado brasileiro você vai encontrar o quê? Onça, né? Vai encontrar aquele bicho que come formiga, como é o nome? Tamanduá. Mas com certeza você não vai encontrar elefante, girafa, né, no cerrado. Então começa a diferença aí, ó, que a fauna no cerrado é diferente da fauna da savana. O cerrado apresenta 3 estratos, belezinha? A savana é uma só. As árvores são mais espaçadas, muitas vezes são até maiores do que as árvores que aparecem no cerrado brasileiro, tá? Então não vai achar que é totalmente igual, porque existem peculiaridades. Olha, ó, você tá vendo? Olha o tamanho das árvores, ó. Aí elas são mais espaçadas do que o cerrado arbóreo brasileiro, por exemplo, cerradão. Tá? Aqui, ó. Aqui é muito semelhante, mas não é totalmente igual. Tá? Não vai dizer savana e cerrado são iguais, porque o cerrado apresenta variações em função do clima. Tá? Quais são os climas que aparecem no cerrado brasileiro? Clima tropical, úmido e semiúmido. Por isso a variação, né, do cerrado em 3 estratos diferentes. Já na savana é um só, tropical, né, o clima inverno seco, verão chuvoso. Então você vê essa paisagem tipicamente da savana. Já o cerrado, ele apresenta 3 estratos diferentes. Olha aí é o cerrado, ó, galho retorcido, casca grossa, troncos tortuosos, né?
aí no Brasil, no caso. Localização da savana na África, né? A vegetação que domina a África, aparece no Brasil, aparece na Austrália, aparece na Índia também, mas principalmente no continente africano. E daqui a pouco a gente volta com formação desértica. Agradeço a audiência de vocês, daqui a pouco a gente volta.